Se você já é cristão, muito provavelmente você já deve ter celebrado o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, para os judeus, ele tem um significado, fazia parte de uma das festas da tradição judaica, mais conhecida como a festa da colheita. Mas Jesus Cristo, quando morreu, ressuscitou, antes de subir aos céus, ele disse para aquelas pessoas: olha só, vocês fiquem em Jerusalém, até que eu envie um outro Consolador. E aquelas pessoas, eu acredito que criam realmente naquilo que Jesus tinha prometido, criam realmente naquilo que Jesus tinha dito, que enviaria um outro Consolador, mas como que esse Consolador viria? Quando Jesus diz isso, para que eles ficassem em Jerusalém, tinham mais de 500 pessoas, aproximadamente 500 pessoas reunidas. Até que em Atos 2, nos é revelado que um vento impetuoso invadiu aquela sala em Jerusalém, na mesma sala, no mesmo lugar onde foi celebrado a última Santa Ceia. E ali tinham 120 pessoas, que foram cheias do Espírito Santo, e saíram dali falando línguas estranhas. Aquele tempo era o tempo de celebração, então, era dentre as tradições judaicas, existiam algumas festas que o povo tinha que ir para Jerusalém, e a festa da colheita era uma delas, por isso que Jerusalém tinha tantas pessoas. E as pessoas estavam ali, e eles receberam as línguas, e começaram a falar as línguas estranhas, mas não são essas línguas que nós dizemos aqui. Eram línguas, idiomas, porque Lucas cita no livro de Atos, que existiam 17 nações aproximadamente naquele lugar. E todas as pessoas que estavam ali diziam: uau, eles estão dizendo em nossa própria língua. Como que eu consigo ouvir aquilo que está sendo dito? Como que eu consigo entender aquilo que está sendo dito? E aqui o meu primeiro clique para você, é que Jesus usa do Espírito Santo. O Espírito Santo usa de situações para atrair atenção, para que então você pregue a respeito dele. Você está comigo? Você entende isso? Eu quero ler com vocês aqui o que está escrito em Atos 2, versículo 1, e nós vamos ler um pouquinho, tá? Nós vamos ler um pouquinho. Quando eu estava montando essa palavra aqui, eu costumo fazer um sermão, um esboço relativamente grande, e o Espírito falou para mim: você não vai escrever nada, porque o que você precisa falar já foi escrito, então você só segue. E eu falei: ok, vou seguir. Amém? E se você não sabe, isso é difícil para um pastor, viu? É difícil para a gente perder esse controle, né? Você fala: ai Jesus, eu vou perder o controle. Quem disse que eu quero que você tenha esse controle? É dizer assim, Deus é extraordinário. Mas assim, Atos 2:1, você tem que entender o contexto disso. Lucas escreve essa carta, o livro de Atos. Alguns definem como Atos dos Apóstolos, mas, cara, eu costumo acreditar, e eu costumo entender, assim como outros teólogos já definiram, como Atos do Espírito Santo. Porque o tema central desse livro não são os atos que os apóstolos fizeram, mas é o Espírito Santo. Você entende que a palavra Espírito Santo, ela é citada 55 vezes nesse livro. Somente no livro de Atos aparece por 55 vezes o Espírito Santo. Então deixa eu te falar, onde Jesus está, a atenção é dele. Onde o Espírito Santo está, a atenção é dele. Não tem como ser o Atos dos Apóstolos se o Espírito Santo está ali, porque quem move através dos apóstolos é o próprio Espírito de Deus, amém? Então diz assim, Atos 2:1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, 120 pessoas, tá? De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo, a quais passaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora eu quero citar aqui as 17 nações, para que vocês entendam isso. Olha só, estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu-se da multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua.
estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão falando? Então como que nós podemos ouvir o que eles estão dizendo, cada um na nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfia, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus quanto prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus nas nossas próprias línguas? Então você percebe que ali tinha uma grande multidão, e todos eles tiveram entendimento através de um dom que o Espírito concedeu àquelas pessoas. Mas lembra que eu te falei que muitas vezes o Espírito atrai a atenção para que ele faça algo ainda maior? Olha o que está relatado lá no versículo 21. Porque aí o que acontece? É chamada a atenção daquelas pessoas, então Pedro entende e enxerga uma oportunidade de fazer o seu primeiro sermão. E aqui eu quero te falar uma coisa que uma vez eu aprendi. Aqueles discípulos, hoje nós pastores, você talvez que pregue em algum discipulado, nós temos a ideia de nos preparar antecipadamente. Então você monta um roteiro, você estuda, você vai a fundo, você busca referências teológicas, você busca outros teólogos, você busca, citações em livros, e você faz um esboço incrível. E é ótimo você fazer isso, porque você se prepara, você se capacita para isso. Mas o problema é quando nós limitamos o poder do Espírito Santo, porque nós criamos um método de pregação, um método de ensino. Aí então nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma caixa e dizemos: Espírito Santo, aqui está o seu lugar, eu já me preparei e eu não faço questão de abrir mão do meu conhecimento, do meu intelecto, do meu tempo de preparo. E eu quero te dizer que esse é um grande erro. Porque se o Espírito Santo não aparecer aqui enquanto eu estiver pregando, isso vai ser um mero entretenimento. Se o Espírito Santo não aparecer nessa igreja, ele não estiver aqui enquanto nós estamos falando a respeito dele, não haverá cura, não haverá salvação, não haverá transformação. O Espírito Santo, ele não habita onde a glória dele é dividida com outras pessoas. Jesus é da mesma forma, Deus Pai é da mesma forma. Ele diz como você pode servir a dois deuses. Na questão do dízimo, que a Carol muito bem citou, como você pode servir a Mamon e ao Deus de provisão. Então deixa eu te falar uma coisa: liberdade do Espírito para ele trabalhar. E aqui Pedro, ele não gastou um tempo montando o sermão. E aqui o meu ponto de partida é falar que você não precisa necessariamente de um curso de teologia para falar a respeito de Jesus. O Lamartine conta que na sua primeira noite como convertido, assim que ele volta de um acampamento, ele, cheio do Espírito Santo, prega para os seus próprios amigos, e 5 deles se convertem. Ele ainda não tinha feito o curso de teologia. Então talvez você esteja pensando: cara, eu preciso me preparar para falar de Jesus. Não, você precisa ser cheio do Espírito para falar a respeito dele. Porque quando você é cheio do Espírito, coisas extraordinárias acontecem. Então Pedro, aquele mesmo que pouco mais de 50 dias antes negou a Cristo, estava tão cheio do Espírito que ele começa a fazer o seu sermão, e é um sermão clássico. Nós que estudamos hermenêutica, você vê que é um sermão clássico, muito bem estruturado, mas ele não tinha um papel, ele não tinha um computador para seguir, ele tinha a palavra enraizada no seu coração. E ele começa a citar o livro de Joel, as profecias do livro de Joel. E ele começa a dizer, e ele fala tudo aquilo que o profeta Joel tinha dito, até que no versículo 21, ele conclui dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, calma aí. Ele recebeu o Espírito de Deus, ele foi cheio do Espírito Santo. Todos aqueles homens que estavam ali, eles atraíram a atenção da multidão, porque eles estavam falando línguas estranhas, e aquelas pessoas olhando e dizendo: uau, como que eu consigo entender esses caras que são galileus, eles falam e eu consigo entender na minha própria língua materna. Eles atraem a atenção, e Pedro entende a oportunidade de falar: agora é a minha hora de brilhar a luz do Espírito Santo, e prega. Sabe o que aconteceu? 3.000 se converteram. 3.000 se converteram.
Sabe por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes você acha, cara, eu não vou falar porque não vai gerar resultado. Eu não vou falar a respeito daquilo que o Espírito pode fazer porque não vai trazer mudança. E o que eu quero te falar é que a palavra de Deus não volta vazia. E não é um pedaço de papel que vai ditar aquilo que o Espírito vai fazer, mas é a liberdade que você dá para que Ele faça. É nessa forma como Ele se move e Ele gera salvação. Agora você está pronto para entregar as rédeas da sua vida na mão dEle? Você está pronto para dizer, Espírito Santo, eu vou me preparar? E eu posso falar para vocês uma coisa, eu continuo me preparando. Eu tenho certeza que o pastor Rubem continua se preparando. Eu tenho certeza que o pastor Daniel Beltrão continua se preparando. Eu vejo o quanto a minha esposa se prepara quando ela vai trazer uma palavra. Mas quando nós somos tementes a Deus, nós damos a liberdade para que Ele mude na hora. Para que Ele faça, então, você se preparou muito bem, mas agora é a minha hora de aparecer. E quando eu aparecer, não serão palavras, não será palavras de efeito. E aqui eu ouvi um pastor dizendo essa semana, eu achei muito interessante, que ele disse, e esse pastor usa muito palavras de efeito, por sinal, o que é bom, mas ele disse, as pessoas, muitos pregadores acreditam que a Bíblia, que são as palavras de efeito que trazem a transformação e que chamam a atenção, e esses próprios homens acreditam que a Bíblia é um livro cheio de palavras de efeito. Não, a Bíblia é um livro onde está escrito a própria vida do Deus vivo, onde Ele relata, onde Ele se mostra, onde Ele se expõe, onde Ele nos empodera para que nós possamos viver aquilo que Ele quer. Então deixa eu te falar uma coisa, muito mais do que palavras de efeito, essa palavra ela tem que estar gravada no seu coração, e o Espírito pode fazer isso na sua vida, em nome de Jesus. Então nesse primeiro ponto que eu estou te falando aqui, eles receberam as línguas de fogo, eles foram batizados com o Espírito Santo de Deus, mas não para que as pessoas olhassem para eles e falassem, uau, como vocês estão diferentes, mas para que as pessoas invocassem o nome do Senhor e fossem salvas de uma vez por todas. E aqui eu quero completar esse primeiro ponto, te dizendo que existem muitos lugares que buscam incessantemente esses movimentos, para atrair a atenção do público, para atrair pessoas, e o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é atraindo a presença dEle, para que Ele venha, porque eu posso te falar uma coisa, não existem palavras que eu possa dizer, que possa te trazer um consolo. Talvez você esteja vivendo um momento de dor, de uma dor muito profunda, não exista nada que eu possa te falar que vai te consolar. Talvez você esteja desesperançoso, talvez você esteja dizendo, você não faz ideia do que eu tenho vivido. Eu realmente não faço, mas o Espírito Santo faz. E o que Ele quer é uma oportunidade para mudar a sua história, porque Ele mudou a história daquele povo. Se nós estamos aqui hoje, celebrando Pentecostes, é porque o Espírito desceu sobre aqueles homens. Então a palavra de Deus saiu de uma cidade, de uma pequena sala, para em 66 anos atingir 12 nações diferentes. 12 nações diferentes. Mas continuando, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo 2, a palavra que Pedro prega, não é uma palavra moleza que muitos ouvem hoje em dia. Você consegue, você pode. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço. Não era algo que amaciava o ego. E sabe por que existem muitas pessoas dizendo isso? Porque chama atenção, atrai atenção. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas querem receber palavras de afirmação e motivação. Você pode. Você é empoderado. Você é incrível. Bate no peito e fala, eu posso. E aí fica aquele monte de gente, eu posso. Você pode se o Espírito for com você, meu irmão. Se o Espírito não for com você, você não pode nada. Você até pode quebrar sua cara. Eu não acredito que é isso que você queira. Mas o sermão de Pedro, ele foi tão clássico, mas ele conclui no versículo 38 dizendo, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo.
O sermão de Pedro era a respeito de arrependimento. Arrependam-se, porque se vocês se arrependerem, vocês poderão se encontrar com Jesus Cristo. E aí no versículo 41, existe a entrega. Porque o que eu quero te falar é que quando existe um arrependimento genuíno, consequentemente existe uma entrega verdadeira. E quando você se entrega de forma verdadeira, o Espírito Santo invade a sua vida. Jesus Cristo escreve o seu nome no livro da vida e você tem um futuro planejado, pronto. Olha o que está escrito no versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Em um só sermão. Quantas pessoas estavam ali assistindo? A gente não consegue mensurar, a Bíblia não é clara e não relata. Mas nós sabemos que 3.000 pessoas foram batizadas. Receberam Jesus Cristo e desceram as águas. É isso que o Espírito faz quando Ele entra em você. Então, o primeiro ponto: arrependimento, confissão e salvação. Arrependimento, confissão e salvação. E aqui eu quero fazer o meu primeiro apelo para você. E eu quero te falar que esse culto está totalmente fora do meu controle. Totalmente fora do meu controle. Por Deus é testemunha disso. Mas eu sinto que se você entrou aqui hoje pela primeira vez e nunca tenha entregue o seu coração para Jesus, talvez você tenha vindo até esse lugar para ver a apresentação da sua sobrinha, da sua neta, da sua prima, de alguém que está nesse lugar, e as músicas te tocaram, e você falou: uau, que coisa bonita. Talvez você esteja aqui dizendo: cara, a minha vida ela está realmente desestruturada. E o que eu quero te falar é que o Espírito Santo, Ele precisa de uma oportunidade, uma única, para entrar no seu coração, e para que você seja transformado, assim como aqueles 120 foram de uma vez só. E depois, quando Pedro pregou, mais 3.000 tiveram as suas vidas transformadas. E o Evangelho ele é tão poderoso, o Evangelho significa boas novas, ele é tão poderoso que até hoje, a palavra é expandida há mais de 2.000 anos, ela se renova, ela vai, e a palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele, essas não passariam. Quando o Espírito Santo entra na sua vida, e você se arrepende dos seus pecados, e você confessa os seus pecados para Ele, e você se entrega, Ele faz morada no seu coração. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20, se eu não me engano: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear junto com você. Eu queria pedir que a igreja fechasse os olhos. E talvez você seja essa pessoa que nunca fez uma oração de entrega, e eu não estou aqui orando para que você queira ser um religioso. Eu estou aqui te convidando a ter um relacionamento com Jesus Cristo e consequentemente com o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o seu consolador. O Espírito Santo é o seu amigo. O Espírito Santo é o seu guia. O Espírito Santo é a pessoa que se move em você. O Espírito Santo é aquele que aponta para Jesus Cristo. Ele deseja mudar a sua história, mas para isso você precisa dar o seu primeiro passo. E você precisa dizer: ok, Espírito Santo, se isso realmente é verdade, eu entrego meu coração em suas mãos. Se essa pessoa é você, se você deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite, para que o Espírito Santo mude a sua história, reescreva a sua história de uma outra forma, eu queria pedir que você levantasse a sua mão onde você estiver, e nós vamos orar com você. Levante bem alto para que eu possa te ver. Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém? Ali? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar a vida para o Senhor? Esse é o seu dia, meu amigo. Glória a Deus pela sua vida. Eu um dia fiz essa oração, foi a melhor experiência que eu tive, porque o Espírito Santo me transformou. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Levante a sua mão bem alto, mais alto que você puder, para que nós possamos te enxergar. A igreja está de olhos fechados. Talvez você não tenha coragem de fazer isso, e você tenha vindo com alguém que você conheça, mas você está sentindo algo queimar no seu coração. Peça ajuda para essa pessoa, peça: venha comigo, você pode me levar até lá, você pode me levar até a frente. Eu quero pedir que você que levantou a mão, e que você que deseja entregar o seu coração para Jesus, que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você.
Não tenha vergonha, sai do seu lugar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós ainda não acabamos o culto, nós teremos mais, mas eu sinto de fazer esse apelo agora. Sai do seu lugar, você que deseja entregar o seu coração para Jesus nessa noite. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você se sinta um Zé Ninguém. Talvez você se sinta uma pessoa que foi rejeitada durante a sua vida inteira. Hoje, Deus quer se revelar para você, através do Espírito, como um bom Pai. Como um bom Pai. Você tem oportunidade ainda, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. O Espírito de Deus está nesse lugar. E quando existe o Espírito de Deus, existe salvação, existe entrega. Amém? Você que está aqui à frente, você também que está nos assistindo online, vai aparecer um QR Code na sua tela. Se você deseja entregar o seu coração, clica nesse QR Code, mas faça essa oração comigo. Coloque a mão no seu coração. E diga assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Eu peço, Jesus, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Que o Senhor perdoe os meus pecados. Que o Senhor estenda a sua graça, o seu favor e a sua bondade sobre mim. Senhor Jesus, a minha vida está em Tuas mãos. Usa-me, em nome de Jesus. Amém. Geralmente, nós pedimos para eles irem lá. Mas eu queria pedir que vocês sentassem, mas que no final do culto, você procurasse o pastor Rubem e a sua equipe, para que vocês recebam uma ministração diferente. Posso contar com o senhor aí? Você cuida daí, suas amigas, você que está vendo essas pessoas, não deixa elas fugirem. Oi? Vocês podem esperar ali, mas a gente vai continuar essa ministração, tá bom? Eu quero que você participe do resto do culto, amém? Mas no final do culto procura o pastor Rubem. Pastor Rubem, desculpa quebrar esse protocolo aí. Amém? Mas continuando aqui, depois dessa pregação, Pedro continua andando e entra no templo, cheio do Espírito Santo. É importante a gente frisar sempre que Pedro estava cheio do Espírito Santo. E o que acontece é que ele encontra um coxo, um paralítico sentado à porta do templo. E aquele homem pede dinheiro, e se entende que Pedro, poucos dias antes, foi um homem covarde. Quantos aqui negariam a Jesus se você tivesse entre a vida e a morte? Não levanta sua mão não, cara. Só para você refletir. Se você levantar sua mão, o microfone pode voar da minha mão sem querer atingir você, brincadeira. Mas Pedro foi esse homem que viu Jesus, viu os milagres que Jesus fazia, viu tudo que Jesus operava. Jesus disse para ele: Pedro, ainda hoje, ainda que o galo cante, você me negará 3 vezes. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro negou a Jesus e se arrependeu amargamente. Quando Jesus volta à vida, quando Jesus ressuscita, a primeira pessoa que Jesus diz para aquelas mulheres que foram ao túmulo foi: diz aos discípulos e a Pedro. Jesus é muito específico dizendo quem ele gostaria que soubesse. Ele diz aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. Então deixa eu te falar uma coisa: se durante a sua vida você negou a Jesus, e o Satanás está tentando te lembrar do seu passado, você lembra para ele o futuro que ele vai ter. Entendeu? Se ele está te falando: pecador, negou a Jesus, você fala: Satanás, um dia você está lá no fogo do inferno, eu vou estar na glória. E toma. E o que aconteceu é que Pedro foi cheio do Espírito Santo. Pedro foi curado, teve a sua vida curada, as suas emoções curadas, foi cheio do Espírito Santo. Então, cheio do Espírito Santo, teve força para fazer algo que ele não teve antes, que foi pregar. Ele pregou o Evangelho, ele não negou a Cristo. E mais do que isso, ele diz para aquele homem: eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E sabe o que aconteceu? Aquele homem se levantou e andou. Foi a primeira vez que Pedro usou o nome de Jesus. E o que eu quero te falar é que quando você tem o Espírito dentro de você, você tem um super trunfo na sua vida. Quantos já jogaram super trunfo? Você não jogou um super trunfo, você não teve infância.
Super trunfo era muito bom, mas dava uma raiva de quem tinha o super trunfo, que era aquela carta super poderosa. Você tem uma cartada poderosa dentro de você, que se chama Jesus Cristo. E esse Jesus é quem cura as feridas. E você só pode orar e profetizar cura se você estiver cheio do Espírito Santo. E essa semana eu vi algo que me chocou muito. Eu vi uma pessoa, e esse vídeo, cara, rodou o Brasil, talvez o mundo, de uma pessoa dizendo para uma pessoa numa cadeira de roda: levanta e anda. E claramente aquela pessoa queria o holofote para si, não para o Espírito. E o que aconteceu é que ele constrangeu a pessoa e foi envergonhado na frente de todo mundo. E o que eu quero te falar é que quando você é cheio do Espírito Santo, você simplesmente abre a sua boca e você crê na promessa que Deus fez. As pessoas perguntam: você não tem medo de orar por um doente e essa pessoa não ser curada? Eu falo: não, porque não é minha responsabilidade curar, a minha responsabilidade é orar. A palavra de Deus diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. A palavra de Deus não diz: e você colocará a mão sobre os enfermos e você será poderoso para curar as enfermidades. Ele diz: não, tudo aquilo que você pedir em meu nome, para que o Pai seja glorificado, eu assim faria. Tiago 5 diz que a oração do justo pode ir muito em seus efeitos. Então é com base na palavra de Deus que eu chego para uma pessoa que está doente e eu digo: em nome de Jesus, ser curado. E é nessa autoridade, nessa mesma autoridade, que Pedro orava, que os apóstolos oravam. Foi na autoridade do Espírito Santo, foi na autoridade do Espírito, quando o Espírito se revelou e deu poder para aqueles homens, foi que o Evangelho se expandiu, cresceu, saiu de uma sala, atingiu 12 nações, e aqueles homens continuaram sofrendo perseguições, foram mortos de forma trágica. Vocês sabiam que dos 12 discípulos, apenas um morreu de morte natural? O resto, meu amigo, pauleira, pedrada, apedrejados, decapitados, espancados, lançados em abismos. Esse foi o nível de morte que aqueles homens tiveram. Mas eles estavam cheios do Espírito Santo para fazer aquilo que eles deveriam fazer. E aí o que acontece no capítulo 3, aliás, no capítulo 4, aconteceu que Pedro continuava ali orando, continuava falando, e então eles são capturados pela guarda do Sinédrio, eles são levados para o Sinédrio. E quando eles são capturados, a Bíblia relata que eles foram embora, mas antes deles irem embora, mais pessoas se converteram. No versículo 4 do capítulo 4, diz assim: porém, eu vou ler o capítulo 4, vai ficar mais fácil, ó. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000, ou seja, quase 5.000 conversões. No dia seguinte, versículo 5, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, como o sumo sacerdote Anás com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e colocando-os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram essas coisas? Agora o que me chama a atenção, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí ele começa uma nova pregação, um novo sermão. E ele diz: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, a quem vocês crucificaram, é que Deus ressuscitou entre os mortos. Sim, é em seu nome que está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome
dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. E eles continuam dizendo, eles continuam se explicando, e continuam com autoridade dizendo. Aí o que aconteceu? Aqueles homens ficaram um pouco perplexos, e ao mesmo tempo amedrontados. E no versículo 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem, nem ensinassem o nome de Jesus. Agora olha que lindo. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes dos senhores do que a Deus. Ou seja, o que é mais importante? Me falem vocês, o que é mais importante? Eu ouvi o que vocês estão dizendo, ou eu ouvi o que Deus disse? E aqui eu quero trazer um ponto de reflexão, porque hoje em dia é muito comum as pessoas usarem a cultura para transformar a sua fé, e ao invés de fazer aquilo que Jesus ordenou que essas pessoas fizessem, elas fazem aquilo que a cultura diz para elas não fazerem, aliás, que a cultura diz para que elas façam. Então não fale de Jesus, porque pode ser ofensivo, alguém pode se sentir, uau, esse Jesus aí, se você prega arrependimento, esse Jesus é muito bravo, esse Deus do Velho Testamento, não sei não. Deixa eu te falar uma coisa, nós fomos criados para transformar a cultura, e não para que nós fôssemos transformados pela cultura. Pedro e João, ali diante do sinédrio, diante de pessoas poderosas, não foram transformados pela cultura ou pela ordem de uma pessoa que queria que eles fechassem a boca. Eles saíram dali, e continua o relato, cara, olha que poderoso isso. E continua o relato no versículo 29, que eles foram soltos e procuraram todos os outros irmãos, os outros discípulos, e contaram tudo o que tinha acontecido. Mas eles não se acovardaram. O que eles fizeram? Vamos orar para o Espírito Santo e ver o que Deus manda com que nós vamos fazer daqui em diante. E eles oraram: tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos e imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido, porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, para fazerem tudo que em tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia. Eles não chegaram aqui e falaram: Jesus, está ficando perigoso, melhor o Senhor não ficar bravo com a gente, mas a gente vai dar um tempo, a gente vai dar uma encostadinha aqui, deixa a poeira baixar, deixa cair no esquecimento. Ele diz: não, nos concede, Senhor, ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do teu santo servo Jesus. Presta atenção, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Sabe o que eu vejo que falta na igreja nos dias de hoje? Ousadia para entrar em embate referente a temas quentes. E entrar em embate referente a temas quentes não é ser intolerante, é ter olhos de amor, que Jesus quer que você tenha, mas que você seja firme nas suas convicções. E existem formas e formas de se falar a respeito, mas você precisa ter ousadia para pregar o Evangelho, porque hoje tem sido um massacre para aqueles que servem a Jesus. Você não pode mais falar. Nas escolas tem sido difícil. Eu tenho visto na escola do meu filho histórias apavorantes de como essa juventude tem se relacionado, de como essa juventude tem se portado. E o que Jesus precisa é de uma igreja ousada, para não se calar, não se dobrar diante da cultura e anunciar o Evangelho. Então eu quero fazer meu segundo apelo. Se você deseja ousadia no dia de hoje, para que você seja cheio do Espírito Santo e pregue a palavra,
Deus diz que não existe tempo, você prega a palavra em tempo e fora de tempo. Todo tempo é ótimo para você pregar o evangelho, meu querido. Mas eu vou ser chato. Sejam chato. Mas não será o momento certo. Você não sabe qual é o momento certo. Talvez seja a sua última oportunidade de falar a respeito do poder do Espírito Santo na vida dessa pessoa. E eu quero te falar que todos nós prestaremos conta um dia pelas coisas que nós fizemos e pelas coisas que nós deixamos de fazer. Por isso, meu querido, falar de Jesus nunca é um erro. Assim como ser generoso nunca é um erro. Assim como você estender a sua mão e orar por cura, mesmo que a pessoa não seja curada, isso não foi um erro. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E se você deseja ser cheio de ousadia, nós faremos agora, assim como esses discípulos fizeram, nós clamaremos ao Senhor. E pediremos ao Senhor ousadia, ao Espírito Santo ousadia, que Ele nos encha de ousadia, para que nós possamos pregar o Seu Evangelho. Para que nós possamos ser usados ainda mais, e pregar com intrepidez, ousadia, alegria, para que as pessoas vejam que o nosso Senhor é um bom Deus. Eu queria pedir que você levante do seu lugar agora. Levante as suas mãos para os céus. E ora assim comigo: Espírito Santo, me encha agora com a tua ousadia. Espírito Santo, aqui está o meu coração, aqui está a minha vida, para que o Senhor me encha e que o Senhor transborde em mim o seu amor. Espírito Santo, me dê coragem para enfrentar as pessoas que se opõem ao Evangelho, as pessoas que zombam do Evangelho. Espírito Santo, que elas possam ver o seu amor através da minha vida, que eu seja um canal da sua palavra, em nome de Jesus. Usa-me com ousadia, unção e autoridade, em nome de Jesus. Você pode se sentar mais um pouquinho. E eu queria concluir essa mensagem dizendo que a gente muitas vezes se relaciona com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito de uma forma muito, às vezes muito distante. Você celebra o aniversário da sua esposa, ou da sua namorada, ou do seu pai. Eu lembro do aniversário da Érica. Como eu celebrei, como eu fiquei feliz, como eu fiquei grato pela vida dela. Eu tentei preparar tudo de forma perfeita. Eu comprei um monte de flor. E flor para mim é difícil comprar. Porque você gasta um dinheirão e 3 dias depois elas morrem. E eu perguntei um dia para ela, eu falei, não pode ser de plástico, porque de plástico não morre. A simbologia da flor é a mesma, o intuito é o mesmo. Mas eu comprei as flores que ela gostava. Eu dei um buquê grandão, o Enzo deu um buquê médio e o John deu um buquê pequenininho. E mais do que isso, cara, foi um dia onde nós estávamos ali mimando ela de todo quanto é forma. Café da manhã na cama, o que você quer? Você quer massagem? Você quer assistir um filme? O que você quer fazer? Nós estamos aqui, nós queremos te servir. Isso é muito legal. E é legal também nós recebemos isso, não é verdade? Sexta-feira foi o meu aniversário. E a Érica, ela foi tão cuidadosa nos detalhes. E eu passei o dia inteiro refletindo o quão grato eu sou a Deus pelas coisas que eu tenho. O quão grato eu sou por poder, junto com ela, estar à frente de um culto tão lindo, com tantas pessoas que eu tenho aprendido a amar. Eu sou tão grato a Deus pela vida dos meus filhos, por eles crescerem em um ambiente seguro. Eu sou tão grato a Deus por ter colocado pessoas apaixonadas por Jesus, tanto quanto eu no meu caminho. Eu sou tão grato a Deus por ter trazido cada um de vocês para esse lugar hoje, para que vocês pudessem ouvir. Quando eu saio daqui, o meu sentimento muitas vezes é: uau, o que Deus fez?
Mas o que acontece é que a gente não mantém esse coração de gratidão durante muito tempo, porque logo vem as lutas, logo vem as tristezas, logo vem as angústias, e aí o nosso olhar, o olhar humano, é focar nos problemas e esquecer talvez do toque especial do Espírito. E a minha oração esse ano para o Espírito Santo foi: Espírito Santo, que o Senhor nunca me deixe esquecer do quão abençoado eu sou por você. Então, quando a minha boca for murmurar, que o Senhor me dê um pedala, um tapa na minha orelha, e que o Senhor me acorde para que eu feche a minha boca, e da minha boca só saiam palavras de gratidão. E eu tenho tentado fazer isso esses 2 dias, e olha que 2 dias só. Mas talvez você pense, eu estava conversando outro dia com a minha irmã também, a gente muitas vezes tende a focar no que é ruim, tende a focar no que tem sido mal, tende a focar nas dificuldades que nós estamos enfrentando. E talvez você fale para mim: eu não tenho motivo para agradecer. Eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Eu perdi parentes em meio a essa pandemia, eu estou distante, eu estou sem um emprego, ou então o meu emprego não é o suficiente para me sustentar. E o que eu quero te falar, meu querido, você já tem o Espírito Santo, cara. Posso te falar uma coisa? Isso já é o maior motivo para você se alegrar. Eu costumo brincar com a Érica me ensinou isso. Como você enxerga a sua vida? Como vocês enxergam essa água aqui? Vocês acham que ela está meia cheia ou meia vazia? Se ela estiver pela metade, o que você responderia para mim? Quem aqui acha que ela está meia vazia? Sendo bem vulnerável, pode levantar sua mão se você acha que ela está meia vazia. Quantos acham que ela está meia cheia? Um olhar otimista, um olhar de gratidão, vai olhar essa garrafa e vai falar: cara, ela poderia estar vazia, mas ela está meia cheia. E o Espírito Santo na sua vida é isso, só que com uma diferença: ele não está meio cheio ou meio vazio. É você que talvez esteja se relacionando com ele de forma meia-meia. E talvez você olhe e você não conte as bênçãos, você conte os problemas. E hoje eu estou aqui para te falar que você tem motivos de sobra para agradecer. Motivos de sobra para agradecer. Quantos aqui tiveram algum acidente de carro esse ano? Levanta sua mão. Quantos aqui tiveram, fica com a sua mão levantada aí. Quantos aqui tiveram que passar por algum hospital? Pode ficar, se você levantar sua mão do carro, fica aí. Quantos aqui tiveram que levar os seus filhos no hospital por conta de alguma infecção, por conta de alguma coisa, e saíram de lá com o seu filho ou com a sua família? Fica com a sua mão levantada. Quantos aqui um dia oraram ao Senhor pedindo: Senhor, guarda o meu dia, que nada de mal me suceda, que o Senhor me livre de todo mal, e tiveram um dia abençoado, sem nenhuma enfermidade, sem nenhuma morte? Levanta sua mão. Quantos aqui um dia clamaram: Senhor, não tem comida na minha casa, mas eu creio que o Senhor é um Deus de provisão, então Deus proveu, e trouxe comida e trouxe sustento? Levanta sua mão. Quantos aqui têm ar no pulmão para respirar no dia de hoje? Levanta sua mão. Quantos aqui são cheios do Espírito Santo, e então podem celebrar a vida dele, nesse lugar? Você tem motivos de sobra para agradecer. O que talvez falte para você é olhar para o Senhor, tirar os seus olhos do problema e focar os seus olhos de onde vem o seu socorro. Você tem motivos de sobra para agradecer, meu irmão. Pode ser algo grande, pode ser algo pequeno. O problema é que muitas vezes a gente acha que o Espírito Santo vai se revelar de forma extraordinária todos os dias. Não, muitas vezes ele se revela de forma ordinária, e está ótimo. Pare de querer ficar vendo fogo. Ele já mandou fogo pelo Elias, cara. Hoje é outra coisa, ele faz de outra forma. Ele é tão poderoso, Deus é tão poderoso, que um dia ele fez o sol parar, só para o povo dele ganhar uma batalha. Ele é tão poderoso que um dia ele fez o mar se abrir. Não era mais fácil ele catar e morre, egípcios, seus malucos? Não era mais fácil ele fazer isso? Ele falou: não, vou abrir o mar. Abre o mar aí, bate o cajado, abre o mar. O nosso Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias, mas ele opera no ordinário também.
E você precisa ter um coração grato. Eu queria chamar a equipe de louvor. E hoje eu quero te despertar, porque nós estamos aqui celebrando. Como eu disse, sexta-feira eu celebrei o meu aniversário. E hoje é como se fosse o aniversário do Espírito Santo, porque foi em Pentecostes que o Espírito Santo foi nos dado. E nós vamos agradecer a presença do Espírito Santo. Nós vamos agradecer a presença do Espírito Santo nesse lugar. Amém? Será que você pode levantar do seu lugar? Será que você pode... Se você tem gratidão no seu coração, se você tem gratidão no seu coração, será que você pode dar um grito de júbilo? Esse é o melhor que você pode dar. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele merece mais do que isso. Ele merece mais do que isso. Ele merece o seu coração. Se expresse na presença do Espírito Santo. Você que foi cheio do Espírito Santo, você que teve o seu nome escrito no livro da vida, deixa eu te falar, as lutas são grandes, mas o que é 85, 90 anos perto da eternidade? Um dia nós estaremos na presença dEle, onde não haverá injustiça, onde não haverá dor, onde não haverá fome, onde pessoas não estarão doentes. Nós estaremos na presença do Pai, mas enquanto isso nós temos uma missão: pregar o Evangelho, e para isso você precisa ter um coração grato.